convite, amor. Audicir aceitou. Cristiane aceitou. Tá para chegar aí. Oi? Tem que falar pelo seu microfone. Esse microfone vai mais elevado. Eu nem escuto vocês pelo microfone. Quem vai começar? Podemos começar? Então, boa tarde a todos. Dizer que nós estamos aqui testando uma nova ferramenta onde a gente espera colher frutos que venha a ser favoráveis para o nosso trabalho e contamos com a colaboração de vocês também estarem participando e assistindo esse vídeo, esse Hangout, que é uma ferramenta que pode também professor de sala de tecnologia. Começando então, eu gostaria de cumprimentar a todos os professores das salas de tecnologia que participaram das oficinas. Oficinas essas que foram idealizadas pela equipe do NTE, pela Cris, pela Celo, pela Vânia e por mim, e que a gente pensou uma forma diferente de estar trabalhando, com grupos menores, onde cada um podia estar tirando suas dúvidas, resolvendo os problemas do seu laboratório e compartilhando os conhecimentos que se tem do seu laboratório com os outros colegas que porventura têm algum problema ou alguma dúvida a respeito de instalação do Linux educacional ou até mesmo de problemas técnicos mais frequentes que acontecem nos laboratórios. Nós observamos que essa forma de se trabalhar com grupos menores foi muito produtiva e que as pessoas que participaram dessas oficinas também apoiaram a ideia e que possivelmente a gente faça outras oficinas, outros estudos em breve, para que a gente possa estar sanando as dúvidas que nós temos nos nossos laboratórios, fazendo assim com que essas ferramentas de tecnologia servindo à educação da melhor forma possível. Bem, então fica um agradecimento a todos os que participaram e que colaboraram com esse trabalho e que teve aí vários tutores, né? Então, obrigado a esses tutores, que são nossos colegas de salas de laboratório, por estar compartilhando os seus conhecimentos e esperamos que nas próximas oficinas outros tutores também estar executando esse trabalho. Bem, falando do curso agora, da proposta curricular e os saberes virtuais, podemos destacar alguma coisa aí ainda nesse sentido. Cris, você quer falar agora? Nós já começamos com um estudo da proposta. Então, Cris, contigo. Boa tarde, então. Nós estávamos bem ansiosos por essa web, porque é uma inovação, e eu acho que vocês já perceberam que o NTE tenta estar sempre à frente, buscando ferramentas novas e se desafiando, né? Nem sempre a coisa sai perfeita, mas a gente sempre tenta buscar coisas novas para estar trabalhando com vocês. Então, assim, a proposta desse curso, é para que o nosso grupo tenha a possibilidade de estar refletindo um pouquinho sobre a proposta curricular de Santa Catarina, tá? E utilizando as tecnologias e vendo de que maneira que a informática, ela está vinculada com as ideias da proposta, da nova proposta de Santa Catarina. Então, assim, eu queria só falar um pouquinho sobre a organização do curso. Ele tem 3 módulos, tá?
O primeiro ele acontece até semana que vem, o outro inicia na semana que vem até outra semana. Enfim, são umas 4 semanas que a gente vai estar estudando e debatendo e usando ambientes virtuais para a gente discutir essas ideias. Primeiro, vocês devem assistir essa web e confirmar que receberam a web para nós. Depois, vocês vão fazer uma linha do tempo sobre as tecnologias, e daí seguem ideias e ferramentas para vocês desenharem essa linha do tempo. Tem um texto base muito legal que eu estou sugerindo para que vocês leiam para fazer essa linha do tempo, tá? Ressaltando que nós vamos colocar todos os participantes como autores no blog do MTE, para que vocês possam a linha do tempo lá no blog do MTE, tá? Depois nós temos um vídeo do Steve Johnson, que é um idealizador. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo e, em seguida, que vocês entrevistassem pessoas na escola, pesquisassem assim, se você... A pergunta que eu quero que vocês fazem é a seguinte: se você pudesse inventar algo hoje para facilitar a tua vida, teu trabalho ou para diversão, o que você inventaria? Também a gente vai estar colocando uma postagem no blog do MTE e vocês vão comentar sobre as ideias assim mais malucas ou mais interessantes que o pessoal falou na escola. E aí depois nós temos uma nova web, que é segunda-feira, dia 20, no início da tarde, por volta da 1h30, 2 horas, que todos devem participar, que a gente vai falar um pouquinho, um texto do Pierre Levy sobre a questão dos impactos das tecnologias. Ressaltando que sempre vai estar incluso nesses temas a nova proposta curricular de Santa Catarina. Tá? Então, o curso vai ser desenhado mais ou menos assim, com atividades práticas, virtuais, não tem fóruns, não tem muita construção de texto, elaboração, assim, vai ser interessante porque vai ser bem prático, acho que vocês vão gostar. Espero que ninguém desista na metade do caminho, que a gente siga o grupo inteiro até o final. Pode ser? Vou passar a palavra para a Tina. Agora. Então, falando... Estão me ouvindo aí, não? Não? Acho que vamos ter que mexer aqui com... Aí, e agora? Ok? Tá ouvindo lá? Tá ouvindo? Então, falando um pouquinho da proposta curricular de Santa Catarina, eu gostaria de ressaltar... alguns pontos assim que eu acho muito importante, e não é só porque eu sou da área de história, de geografia, mas voltando-se à história da humanidade, a gente percebe que os seres humanos aprendem de formas diferenciadas, e algumas dessas formas foram adotadas pela proposta curricular, pelos estudiosos, pelos formadores da proposta curricular de Santa Catarina. E uma parte desses estudiosos, eles falam aí do histórico do ser humano e do cultural do ser humano, e da teoria da atividade, que depois, então, vai ser complementada aí. Então, eu gostaria de falar um pouquinho da teoria histórico-cultural, que o ser humano aprende através disso, através da sua história, através da sua cultura. Então, desde os primórdios da humanidade, os seres humanos foram se agrupando, formando assim as grandes, as pequenas e grandes redes. Dentro dessas redes, vamos ver aqui. Então, som. Ativando? Deu certo? Então, nessas redes sociais, os seres humanos criaram a sua cultura, o seu modo de viver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, e a sua maneira de aprender também. Então, quando nós temos aí um grupo social que está vivendo entre eles certos aprendizados, ele está transmitindo esse aprendizado também para outras pessoas. Coisas que, de repente, outro grupo social não tem adquirido esse mesmo conhecimento, ou dessa forma de conhecer.
Então, quando se fala em histórico, nós logo pensamos da história da humanidade, onde os seres humanos começaram a construir os seus saberes. E esses pensadores que vieram a construir a proposta curricular, tanto de 98 a 2005, a de 91 ou 95 também, eu não lembro bem certo agora se é de 91 ou de 95, mas eles construíram essa proposta em cima dessas teorias, em cima embasado naquilo que o ser humano é capaz de aprender. Então, essas se iniciaram lá na pré-história, lá onde o homem começou a se reunir, onde o homem era sedentário e tornou-se, era nômade e tornou-se sedentário, começou a criar coisas que hoje nós vimos também nas nossas redes sociais, das tecnologias, formando esses grandes grupos de conhecimento, de pesquisa, de transmissão de saberes. Então, quando nós falamos que a nossa cultura está voltada a uma cultura digital, é porque é um canal nos absorvendo o nosso conhecimento, onde nós estamos construindo o nosso aprendizado. Então, se o aluno está com um tablet, se está com um smart, ou se está com um Note, ou qualquer ferramenta tecnológica, ele está culturalmente habituado a usar esse tipo de o seu conhecimento para estabelecer comunicação entre o seu grupo social. E esse estabelecer comunicação estabelece também um vínculo de ensinar e aprender. Quando nós, professores, começarmos a optar por essas ferramentas, nós também tivemos a impressão de que essas ferramentas poderiam estar contribuindo. E conforme o tempo foi passando, nós observamos e comprovamos essa nossa hipótese de que essas novas ferramentas formam novos saberes. Então, falamos na teoria histórico-cultural, nós estamos nos referindo a essa história que teve lá desde os seus primórdios, construindo uma sociedade, construindo uma rede social, e através dessa rede social transmitindo o conhecimento até os dias de hoje está sendo assim. Variou-se as formas de ferramentas usadas para esse fim, mas nós chegamos a esse ponto, e acredito que num futuro não muito longo, um futuro bem próximo, a gente já vai encontrar novas ferramentas para transmitir esses conhecimentos, para compartilhar esses conhecimentos, assim como nós fizemos na oficina, assim como nós fizemos, assim como no dia a dia. Então agora eu passo para a Cris, ou para Celo, para fazer um complemento. É isso aí, é basicamente isso, a teoria histórico-cultural. Então, assim, pessoal, complementando o que o Valdecir está falando, a proposta curricular ela está baseada realmente na teoria histórico-cultural de Vygotsky e na teoria da atividade de Davidov, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas teorias. Com certeza é um acúmulo de conhecimentos, de informações que as pessoas construíram com o tempo na história, conforme o Valdecir colocou. Eu só queria acrescentar aqui a questão da linguagem, né? Que a linguagem é essencial para que haja essa comunicação, tá? E aqui no documento que foi construído agora, na nova proposta curricular, aqui no documento... Ok. Que a gente vai trabalhar com vocês agora, nesse módulo, ele está na página 33, tá, pessoal? No ponto dos fundamentos teóricos metodológicos da proposta curricular de Santa Catarina. Então, nesse documento se ressalta muito a questão da linguagem, porque é através da linguagem que o ser humano se humaniza, né? Que há essa interação, que tem a possibilidade da comunicação, conforme o Valdecir colocou. E a mediação. Então, assim, se vocês quiserem já ir apontando algumas ideias-chave
rápido, assim, a gente até pode desenhar mais ou menos para vocês a questão da teoria histórico-cultural de Vygotsky, teoria da atividade de Davidov, a história da humanidade que foi construída através, né, desse passar histórico de uma pessoa para outra, o acúmulo de conhecimentos e informações através da linguagem e através da mediação, tá? Aqui na página de 33 diz: a mediação é que permite, estão ouvindo? A mediação é que permite que as gerações precursoras assegurem às novas gerações o conhecimento e os traços culturais deixados pelas culturas que as antecederam, que é tudo o que o Valdecir falou até agora, articulando a esses conhecimentos advindos de suas produções e vivências. Ou por outra, o ser humano formou-se na atividade, e é na atividade que as novas gerações se apropriam das objetivações produzidas, complexificando-as. Então fica claro aqui também que o ser humano, ele elaborou técnicas para viver melhor também. Ele criou técnicas e está reelaborando as técnicas para viver melhor, para ter essas ferramentas para a sua própria utilização. Então, ele se apropria dessa cultura mediada pelas linguagens e dessa maneira ele se humaniza. E aqui está uma questão muito clara para nós na página 34, onde ele fala da dialética. E a dialética do ser humano, de Vygotsky, que ele tanto cita na teoria histórico-cultural, é justamente essa. É esse movimento em que o homem se constitui enquanto humano, e nesse mesmo movimento ele constitui a humanidade, porque em contato com os seres humanos, ele é influenciado pelos seres humanos e pelo meio em que ele vive, e ao mesmo tempo ele influencia o meio que ele vive e as pessoas do seu contato. Então essa questão da dialética também é interessante que vocês anotem, tá? E por isso é que nós temos a educação sistematizada. O que é a educação sistematizada citada na proposta curricular e na teoria de Vygotsky? Nós temos nós temos o conhecimento cotidiano, que é esse conhecimento que nós temos, aquele que a gente nasce, a gente já vai aprendendo coisas e aquilo a gente gera uma bagagem de conhecimento para a nossa vida, né? Esse é o conhecimento cotidiano. E existe o conhecimento sistematizado. O conhecimento sistematizado é aí que está, é nesse momento que a gente tem a oportunidade de entrar em contato com esse conhecimento, é na escola. Então, é a escola que elabora o conhecimento sistematizado e ela tem esse compromisso com esse conhecimento, com essa educação sistematizada, com vistas ao desenvolvimento do pensamento teórico e do ato criador. Quer dizer, o desenvolvimento teórico é aquele conhecimento que as culturas a cultura antepassada já tem um acúmulo desse conhecimento, e o criador é que a partir dali o ser humano pode, a partir dali, ele mesmo criar o seu conceito, o seu conhecimento. E com vistas à educação integral. E aí está mais um termo que é muito citado na proposta curricular, que a gente não pode perder de vista, principalmente nessa daqui, que é o ser humano integral, que desenvolve nas pessoas potencialidades de ser humano de diferentes naturezas, e não apenas em determinados aspectos. Aí ele parte, sim, na proposta curricular contra os conceitos. Os conceitos, o que significa? Você tem o conhecimento, o teu conhecimento cotidiano de que isso daqui é uma folha de papel. Uma folha de papel, se você pegar uma folha de papel que você pensa que ela é para escrever, ou é de um livro, ou que você pode imprimir nela, isso são conceitos que você tem, observando, olhando, pegando na mão uma folha de papel, tá, pessoal? Que ela tá limpa, que ela tá branca. Agora, aquele conhecimento de que ela veio da celulose,
celulose, aquele conhecimento mais aprofundado de que se você jogar no lixo, isso ali é um lixo que pode ser reciclado, que você pode reaproveitar. Então, todo esse conhecimento organizado, sistematizado, é a escola que nos proporciona, tá? E nesse sentido, é esse o conceito que tanto fala Vygotsky. Os dois conceitos, o conhecimento básico que a gente tem sobre as coisas e aquele conhecimento que a escola nos proporciona, né? De que maneira? E daí que vem o papel do professor. E aí mais um termo que vocês devem ter com clareza, que é o papel do mediador, né? É o papel daquele que tem já um certo conhecimento, uma bagagem, aquele que organiza e estrutura esse conhecimento para facilitar o aprendizado do aluno. Quer dizer, de que maneira que eu vou fazer que o meu aluno entenda que isso veio da celulose? Então, se eu vou passar um vídeo, se eu vou buscar fontes, se eu vou procurar diversos autores, se eu levo lá fora para mostrar uma árvore. Então, enfim, de que maneira que o professor vai ser facilitador, mediador do conhecimento cotidiano que o aluno tem, de que isso é uma simples folha de papel, e do conhecimento sistematizado, organizado pela escola, e que é um conhecimento que foram as descobertas dos antepassados, como o Valdecir colocou, que hoje a gente sabe de onde veio a folha de papel, como é que ela é produzida, enfim. Então, esse é o conhecimento sistematizado que tanto fala na proposta curricular. Essa citação aqui está na página 36. Ó. O conhecimento sistematizado, objeto das interações escolarizadas, resulta de ações intencionais e claramente objetivadas, partindo da definição verbal, aquela que medeia, que é a do professor, aqui com um uso mais elaborado, organizado e sofisticado, e abre a possibilidade de reestruturação necessária para dominar as propriedades superiores do conceito. Quer dizer, que a partir daqui eu vou reestruturar os meus conceitos. Quando a gente lê um livro ou lê algo diferente que a gente não tinha lido, a gente sempre pensa, ué, mas eu só tinha visto de tal maneira, né? Eu só vi a folha do papel sem pensar de onde ela veio, né? Então, assim, depois que você tem mais informações, você consegue reestruturar aquele teu conceito muda, você pensa de outra maneira. Enfim, ou reafirma aquilo que você já sabia também. E assim, ó, essa mais ou menos, assim, uma explicação até meio que superficial da teoria histórico-cultural de Vygotsky, né, que a gente vai tratar de novo durante o curso, que daqui a pouco a Celoí também vai reforçar com os comentários dela. Mas assim, eu queria falar um pouquinho da teoria da atividade. Conforme Davidov, está na página 39 do documento da proposta, nessa atividade sistematizada, que é essa que eu expliquei para vocês, organizada pela instituição escola, por intermédio da instrução e do ensino, sob orientação do professor, os sujeitos vão assimilando as capacidades de atuar de acordo com as exigências, vão assimilando os conteúdos, enfim, da arte, da ciência, da moral, do direito, e as capacidades de atuar de acordo com as exigências estabelecidas. Então, ele deixa claro, assim, ó, a teoria parte da histórico-cultural e depois segue para a atividade. Vai ficar bem claro para vocês daqui a pouquinho. O pensamento teórico, conforme desenvolvido por Davidov, se constitui em uma forma específica do pensamento humano, cujo desenvolvimento exige o envolvimento do ser humano em determinado tipo de atividade. A atividade de estudo a ser realizada sob orientação das ações e operações vinculadas à instrução, ao ensino e à educação promovidos pela escola. Então, assim, a teoria da atividade surge para dar uma complementação da histórico-cultural. Quer dizer, para não ficar só no sentido de que o ser humano aprende só sendo influenciado por outros. Quer dizer, eu entro na escola e o professor
vai me ensinar e eu vou aprender. Me parece, nesse sentido, que o professor influencia no aluno. E a partir dali? O aluno é influenciável e passivo? Não. A partir dali é que entra a teoria da atividade, onde o ser humano é ativo, a partir dali ele constrói, reconstrói os seus conceitos e a partir dali ele tem uma atividade. Ele também influencia no mundo e daí tem tudo a ver com a questão da dialética do Vygotsky, né? Que o ser humano sofre influência e ao mesmo tempo ele influencia, tá? E aqui explica bem, ó, porque assim, muitas vezes o discurso socio-interacionista, o histórico-cultural, ele pode ser confundido com uma visão ambientalista, tá? Aqui explica bem, olha só. O risco de dar um caráter ambientalista à concepção histórico-cultural torna-se muito menor quando se percebe ou se compreende o sujeito na sua prática, na sua atividade, como agente do seu processo histórico-social ou da sua vida. Com essa compreensão, consegue-se perceber que, além das interações sociais, se assinalam como fatores da constituição dos sujeitos a sua carga biológica e a sua própria atividade, que torna suficientemente claro que a interação social é obrigatoriamente ativa, ou seja, o sujeito não está mergulhado na passividade num conjunto de relações, mas sempre interage. Quer dizer que é um conjunto de ações que, direcionadas por um motivo, atinge certa finalidade. Então, a relação fica clara quando a gente junta os dois, porque se você só pegar a teoria histórico-cultural de Vygotsky, ela pode ser confundida como: eu vou para a escola e eu vou aprender e alguém vai me ensinar e ponto. E não, com a teoria da atividade junto, fica claro de que o ser humano, ele também, a partir dali ele tem uma atividade, ele é ser ativo e não somente passivo. Tá, pessoal? Assim, ó, da minha parte de teoria é mais ou menos isso. Quem quiser ler o texto na íntegra, nós pegamos para essa webconferência só um extrato, esse é só o extrato dos fundamentos teóricos da proposta curricular, para que fique bem claro para vocês que é baseado em Vygotsky e Davidov e seus seguidores, né? Então, assim, essa base todos os professores deveriam ter, porque é baseado nessa teoria que se segue a educação em Santa Catarina. Hoje já faz anos, na verdade, essa proposta curricular foi reformulada, apenas acrescentou, ou enfim, melhorou ou atualizou, né? Como eles chamaram, atualização. Mas segue essas linhas de Vygotsky. Vou passar a palavra para você, Luí, depois te fala mais um pouquinho. Hello! Oi! Primeiramente, um beijo para uma pessoa lá do litoral que está assistindo. Amo! Enfim, a Cris e o Valdecir já fizeram uma introdução muito bem feita sobre a questão da proposta curricular. Eu só quero lembrar a vocês que a proposta curricular deve ser, e com certeza, já foi dito para vocês na escola, a base do nosso trabalho, tá? Nós não podemos fazer um trabalho bem feito se não tiver conhecimento de que proposta está nos movendo, que proposta está nos motivando. Vocês devem estar nesses dias ouvindo muito falar da proposta curricular. Procurem fazer
leituras, procure interagir com o pessoal da escola que tem um conhecimento maior, porque é uma das melhores propostas do país, mas, infelizmente, ela ainda é um pouco desconhecida na escola. Ela tem entrelinhas fantásticas, que, se forem interpretadas, poderão gerar uma consciência crítica muito importante em nossos alunos. Tá? E, em relação à proposta curricular, e as tecnologias, saberes virtuais, que é o foco do nosso curso, eu digo para vocês que a gente tem ouvido muito que a delegação das funções humanas aos computadores apresenta a teoria atual da atividade, tão focada na proposta, novos paradigmas, novos modelos, tá, de pensamento. Porque a proposta, ela foi pensada em 98, a época em que as tecnologias não estavam tão em alta na escola. A partir daí, ela está sendo reformulada. E é essa questão que eu falo para vocês de entender as entrelinhas. As tecnologias, não está específico lá na proposta, nessa última versão específico, as tecnologias devem e podem ser trabalhadas dessa forma. Nós temos que ter leitura e conhecimento para entender de que forma as tecnologias podem se inserir nesse processo que a proposta fala, que é a formação do ser humano integral. Tá? Então, nesse percurso da proposta, a introdução dos computadores, das novas tecnologias, cria novos paradigmas. E fica a pergunta, qual é a natureza das atividades desenvolvidas pelos seres humanos no contexto dessa informatização avançada que temos? Tá? Dos alunos com tablet, os professores recebendo tablets, a lousa digital, tudo bem que não são das melhores qualidades, mas são tecnologias avançadas que estão aí na escola. Então, de que forma essa relação humano-computador está acontecendo? Tá? Aí na escola. Pense um pouquinho. O que está acontecendo de diferente nessa relação humano-computador? O aluno ainda está indo lá para o laboratório com o caderno para copiar e colar? Para copiar, pior ainda, né, copiar da tela do computador para o caderno, ou já está vendo algum movimento de produção de conhecimento? Aquilo que a Cris falou, de apropriação do conceito, com esse conceito está se materializando em alguma prática e está voltando lá para a rede, em forma de conhecimento produzido aqui na nossa região, na nossa escola. Outra questão é como muda a atividade humana quando os seres humanos usam computadores. Como que muda a atividade? Os professores continuam dando aula do mesmo jeito, o mundo mudou, nós, professores das salas informatizadas, continuamos auxiliando os professores do mesmo jeito, da mesma forma que auxiliávamos há 4 anos quando entramos na sala? Como é que está sendo? Nós também evoluímos ou nós só estamos utilizando as tecnologias? Ela só faz parte do nosso cotidiano, mas ela não está permitindo ou facilitando mudar esse cotidiano. Transformar ele para melhor, para nos auxiliar a produzir mais e melhor conscientemente. Outra questão, quais as implicações do novo modelo, desse novo modelo para as partes interessadas? Vamos analisar a escola, professor e aluno. Quais as implicações dessas tecnologias que estão chegando para o aluno e para o professor? Qual a tua forma aí na sala de informática? De que forma está auxiliando o professor? O professor precisa muito de vocês, o auxílio de vocês, mas de que forma vocês estão conseguindo? Para não se tornar as tecnologias só mais uma fonte de pesquisa. Então, são questões que vocês devem estar refletindo, que nós queremos uma resposta no decorrer do curso. São questões que não são fáceis de responder. Nós do NTE não temos todas as respostas também, exatamente por isso, porque as tecnologias mudam muito, muito rápido. Você não consegue se apropriar muito bem de uma e já tem outra. E daí?
Será que essa evolução, essa rapidez toda, está tendo implicações na vida do nosso aluno ou está fazendo ele apenas um usuário? Ele vai servir ao sistema ou ele vai ter uma consciência crítica, vai ter opinião própria e, de repente, vai ajudar a transformar esse sistema que estamos tanto criticando? Outra questão. A apropriação das tecnologias em função do ser humano integral. Olha só, vamos começar a debater na escola, na semana que vem, a proposta curricular, né? Tem uma semana de capacitação. Já pensaram vocês em introduzir no debate a questão da apropriação das tecnologias, de que forma as tecnologias podem contribuir para a formação do ser humano integral? Debater junto na escola. Certo? O que é o ser humano integral? Como é o ser humano integral da escola e de que forma as tecnologias podem contribuir? Outra questão que quero colocar também, contribuindo com o discurso da crise do Valdecir, é que tem sido constatado entre estudantes, de um modo geral, um modo de criação, a partir das tecnologias, um modo de criação peculiar, aparentemente sem rumo, aparentemente sem um norte, sem objetivos pré-definidos. Além, claro, daquele determinado para o professor, quando está na escola, ou quando está em casa ou na rua, aquela comunicação apenas. Até tem um relato de um aluno que diz assim: nós vamos para o laboratório de informática, a professora manda pesquisar, mas a pesquisa é bem rápida e daí a gente fica navegando. Né? Então, o que está faltando? Que direcionamento está faltando? Está faltando embasamento teórico para nós? Então é o momento, vamos debater, vamos discutir. Está faltando orientação? Eu penso que falta teoria. Lembra que eu sempre falo nas reuniões? Não existe boa prática sem teoria. Tá? Você vai fazer uma boa prática se você souber do que você está falando, se você souber baseado em que argumentos você tem. Então, o que está acontecendo é isso em relação às tecnologias. Não há... a impressão que se tem, né, é uma falta de rumo, uma falta de norte, e aí que nós contamos com vocês. Outra questão que a gente percebe também é que está faltando materialização de conhecimento, que a proposta fala muito, vocês vão ler com atenção essa parte aí que a Cris falou, não precisam ler toda de começo, mas leiam essa parte aí, ela fala da materialização do conhecimento. Você obteve o conhecimento lá na sala de aula com o professor, ou com o apoio das tecnologias, mas de que forma você vai colocar em prática na tua vida lá na sociedade? Tá? Isso está faltando. Outra questão é que uma atividade, fala-se muito da teoria da atividade, uma atividade, por mais simples que seja, ela depende de um motivo, tá? E do objeto a qual se dirige. E aqui vou fazer um exemplo, que eu não lembro se é aqui na proposta que tem, ou é uma leitura que a Cris me passou, e que quem está assistindo, de repente, vai lembrar, que quando fala, depende de um motivo, eu quero muito passar num concurso. E do objeto. O objeto que eu quero atingir é passar no concurso. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um motivo e eu tenho um objeto. E o que está faltando, que a gente percebe, é que com o uso das tecnologias na escola, se tem uma motivação, mas não se tem um objeto, eu quero chegar aonde? Porque a tecnologia sempre motiva, mas eu quero chegar com esse uso dessa tecnologia aonde? Eu quero só navegar e me perder nesse emaranhado de informações, nesse oceano de informações, quero ficar lá na nuvem, mas de repente posso correr o risco de cair, porque eu não tenho um objeto, não tenho objetivo, né? Enfim. Então, diferentemente de uma atividade simples, básica, cotidiana, a teoria da atividade tem que ter um começo e um fim bem definido. Senão ela fica à deriva. Né? Já estamos falando em tecnologias de navegação, fica à deriva. E outra questão que eu quero colocar também, que o uso das tecnologias fica tão forte em nossa vida, em nossa vivência, né, na maior parte da vida dos nossos alunos também, que vira uma rotina, que é aquilo que a Cris falou, viram como uma questão de cotidiano,
que o teu poder de criação, o teu pensamento criativo acaba se acomodando, porque tem tudo pronto, está ali, a um clique, a uma tela. E é essa questão que a proposta fala, que a gente não pode deixar adormecer, que é a criatividade, é a vontade, é a motivação de não. Ali está pronto e está assim, pode me dar um motivo, mas eu posso fazer diferente com esse encaminhamento que tem. Enfim, eu penso que é basicamente isso. Tá? Não deixem adormecer essa vontade que vocês têm, essa dinâmica, essa vivência, essa juventude que vocês têm em aprender. Se integrem desses debates sobre a proposta na escola, integrem o debate da tecnologia na escola. Não caiam no cotidiano, não deixem sua atividade aí na escola se transformar num cotidiano sem um objetivo final. Estou indo para a escola para ajudar os alunos, fazer uma pesquisa e pronto. Estou vendo esse ano tem muitas produções, tem um pessoal participando com vídeo, a gente está divulgando e tal. Esse é o começo, tá? E estamos aqui para ajudá-los, certo? Até mais. Bom, pessoal, não sei se a Vânia quer colaborar. Então, esse é o... Estão ouvindo? Certo? Então, esse é o nosso primeiro curso virtual, né? Então, vamos desejar boas-vindas a vocês e dizer que a educação à distância, ela é muito produtiva. O que nós precisamos é nos planejarmos para ficarmos em dia com as nossas atividades. Tudo o que falamos até agora tem a ver com proposta curricular, tem a ver com o nosso aprendizado diário, tem a ver com a nossa educação. Então, vamos nos organizar, que o curso não é difícil. O que nós precisamos é ter organização, é ter planejamento. Educação à distância é fácil, porém, exige tempo, dedicação exclusiva de cada um. Não vai depender de mim, de nós do NTE, vai depender de cada um de vocês. Então, nesse período de curso que um mês, 20 horas, é para nós realmente aprendermos, compartilharmos e estarmos trocando experiências. Nós com vocês, vocês conosco. Estamos aí, todos juntos. Cris? É isso aí. E assim, então eu peço que vocês entrem sempre em contato conosco. Eu estou mandando e-mail direto. Já tenho um drive agora preparado que eu vou compartilhar com vocês, que eu quero que vocês marquem o nome de vocês, se vocês assistiram essa web, que vai ser o meu controle de atividades. Vejam que ele está aberto, ele vai ficar aberto, e é ali que eu vou controlar quem faz ou não atividade. Vocês todos vão visualizar, e isso não importa, porque assim, não vai nota, não vai nada, né? Então, assim, fez a atividade, marca ali que fez, e daí eu já estou verificando se vocês fizeram, enfim. Não deixe de assistir as webs, que a webconferência e as atividades, elas são obrigatórias para receber o certificado, tá, pessoal? E assim, a primeira atividade da linha do tempo, a quarta atividade, que é a da entrevista, é justamente isso, para a gente analisar, porque assim, o que você inventaria, né? E tem tudo a ver com a proposta, porque você já imaginou se ninguém tivesse inventado o computador? Se ninguém tivesse inventado o telefone? Se ninguém tivesse inventado o avião? Né? Então, assim, alguém inventou, né? E o que você inventaria hoje? Por que nós não podemos estimular os nossos alunos a inventarem, né? Então, assim, espero que surjam ideias maravilhosas e espero que esse curso seja muito proveitoso. Para mim já está sendo, e eu tenho certeza que para vocês também vai ser, tá? Da minha parte era isso. Posso encerrar? Então, dá um tchauzinho lá. Valeu, pessoal. Beijo, até mais. Vai. Bye.